Em 1872, a casa de número 7 da Savile Row, Burlington Gardens, casa em que Sheridan morrera em 1814, era habitada por Phileas Fogg, Esquire, um dos membros mais singulares e destacados do Reform Club de Londres, apesar de todo seu esforço em evitar, segundo parecia, chamar a atenção sobre esse ponto a um dos maiores oradores que honram a Inglaterra. Sucedia pois este Phileas Fogg, personagem enigmático, de quem nada se sabia, salvo que era homem muito polido e um dos mais perfeitos gentlemen da alta sociedade inglesa. Diziam que era parecido com Byron, pela cabeça, pois que era irrepreensível quanto aos pés, mas um Byron de bigodes suíças, um Byron impassível, que teria vivido 1000 anos sem envelhecer. Inglês, seguramente, Phileas Fogg não era talvez londrino. Nunca o tinham visto nem na bolsa, nem no banco, nem em nenhum dos corredores da City. Nem as bacias e docas de Londres jamais tinham recebido um navio cujo armador fosse Phileas Fogg. Este gentleman não figurava em nenhuma gerência administrativa. Nunca seu nome ressoara em algum escritório de advogados, nem no Temple, nem em Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn. Jamais pleiteara à corte do chanceler, nem ao banco da rainha, ao tesouro, exchequer, nem a qualquer corte eclesiástica. Não era industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor. Não fazia parte nem da Instituição Real da Grã-Bretanha, nem da Instituição de Londres, nem da Instituição dos Artesãos, nem da Instituição Russell, nem da Instituição Literária do Oeste, nem da Instituição do Direito, nem desta Instituição das Artes e das Ciências Reunidas, que está sob o patrocínio direto de Sua Graciosa Majestade. Não pertencia, resumindo, a nenhuma das numerosas sociedades que pululam na capital da Inglaterra, da Sociedade da Harmônica à Sociedade Entomológica, fundada principalmente com a finalidade de promover a destruição dos insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform Club, e só. A quem se admirasse de que um gentleman tão misterioso figurasse entre os membros desta distinta associação, responderíamos que foi admitido graças à recomendação dos Baring, junto aos quais tinha crédito aberto. Além disso, Phileas Fogg apresentava um certo ar de respeitabilidade por serem os seus cheques pagos à vista, debitados em sua conta corrente invariavelmente credora. Phileas Fogg seria rico? Incontestavelmente. Mas como fizera fortuna era o que os mais bem informados não poderiam dizer, e Mr. Fogg seria o último a quem conviria indagar. Em todo caso, não era nada pródigo, mas sem ser avaro, porque onde quer que faltasse uma contribuição para algo nobre, útil ou generoso, contribuía silenciosa e mesmo anonimamente. Em suma, ninguém menos comunicativo do que este gentleman. Falava o menos possível, e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava. Embora vivesse às claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo, que a imaginação, insatisfeita, procuraria ver além. Teria viajado? Era provável, porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa terrestre. Não havia lugar, por afastado que fosse, de que não parecesse ter conhecimento especial. Às vezes, mas em poucas palavras, breves e claras, corrigia os 1000 boatos que circulavam no clube a propósito de viajantes perdidos ou extraviados, indicava as verdadeiras probabilidades, e suas palavras muitas vezes acharam-se como que inspiradas por uma espécie de dom profético, uma vez que o que acontecia acabava sempre por as justificar. Era um homem que devia ter viajado por toda a parte, pelo menos em espírito. O que era certo, todavia, é que Phileas Fogg havia muitos anos que não saía de Londres. Os que tinham tido a honra de o conhecer um pouco mais que os outros, atestavam que, salvo o caminho direto que percorria diariamente para vir de sua casa ao clube, ninguém poderia pretender tê-lo visto em outro lugar. O seu único passatempo era ler jornais e jogar whist. Neste jogo silencioso, tão apropriado à sua índole, ganhava frequentemente, mas os ganhos nunca eram por ele embolsados e respondiam por uma quantia considerável de seu orçamento destinado à caridade. Além disso, é preciso que se note, Mr. Fogg jogava evidentemente por jogar, não para ganhar. O jogo era para ele um combate, luta contra uma dificuldade, mas luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga, e isso conformava-se ao seu caráter. De Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas as mais honestas, nem parentes nem amigos, o que é na verdade mais raro ainda. Phileas Fogg vivia só na sua casa de Savile Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu interior ninguém cuidava. Bastava-lhe um criado.
Almoçando e jantando no clube a horas cronometricamente determinadas, na mesma sala, à mesma mesa, sem banquetear os colegas, não convidando nenhum estranho, só voltava a casa para se deitar, à meia-noite em ponto, sem jamais usar os aposentos confortáveis que o Refor Clube coloca à disposição dos seus membros. Das 24 horas, passava 10 em casa, fosse para dormir, fosse para cuidar da sua toilette. Quando passeava, era invariavelmente em passo igual, na sala de entrada parquetada, ou na galeria circular, por sobre a qual se arredonda um caramanchão de vidros azuis, sustentado por 20 colunas jonicas de porfiro vermelho. Se almoçava ou jantava, eram as cozinhas, a despensa, a copa, a peixaria, a leiteria do clube que forneciam à sua mesa suas suculentas reservas, eram os criados do clube, personagens de aspecto solene, em trajes pretos, calçando sapatos palmilhados de moletom, que os serviam em uma porcelana especial e sobre admirável toalha de mesa de linho de Saxe, eram os cristais do clube, de caprichoso modelado, que continham o seu sherry, o seu porto ou seu claret misturado com canela, avenca e cinamomo, era. Finalmente o gelo do clube, gelo vindo com imensas despesas dos lagos da América, que lhe conservavam as bebidas em um estado de frescor satisfatório. Se viver em tais condições é ser excêntrico, é preciso convir que a excentricidade é coisa muito boa. A casa de Savile Row, sem ser suntuosa, se recomendava por um extremo conforto. Além disso, com os hábitos regulares do locador, o serviço reduzia-se a pouca coisa. Entretanto, Phileas Fogg exigia do seu único criado uma pontualidade, uma regularidade extraordinárias. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, Phileas Fogg dera aviso prévio a James Forster, porque o moço cometera a falta de lhe trazer para a barba água a 84 graus Fahrenheit em vez de a 86, e esperava seu sucessor, que deveria apresentar-se entre 11 e 11h30. Phileas Fogg, muito bem sentado em sua poltrona, os pés juntos como os de um soldado em revista, as mãos apoiadas sobre os joelhos, o corpo aprumado, a cabeça levantada, observava o caminhar dos ponteiros de seu relógio de chão, complicadíssimo aparelho que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, as quinzenas e o ano. Quando soassem 11h30, Mr. Fogg deveria, conforme seu hábito cotidiano, deixar a casa e dirigir-se para o Refor Clube. Neste momento bateram à porta da pequena sala onde Phileas Fogg se encontrava. James Forster, o criado despedido, apareceu. O novo criado, disse ele. Um moço de uns 30 anos de idade apresentou-se e cumprimentou. É francês e chama-se John? Perguntou-lhe Phileas Fogg. Jean, se não lhe desagradar, respondeu a recém-vindo, Jean Passepartout, sobrenome que me ficou, e que justificava a minha aptidão natural para me safar de apuros. Considero-me um rapaz honesto, senhor, mas, para ser franco, já exerci muitas profissões. Fui cantor ambulante, artista de circo, saltando como Léotard, dançando na corda como Blondin, depois fiz-me professor de ginástica, para tornar mais úteis os meus talentos, e, por fim, fui sargento de bombeiros em Paris. Tenho até em meu currículo alguns incêndios notáveis. Mas já fazem 5 anos que deixei a França e que, desejando gozar a vida de família, sou criado de quarto na Inglaterra. Ora, achando-me sem colocação e tendo sabido que Mr. Phileas Fogg era a pessoa mais exata e mais sedentária do Reino Unido, aqui me apresentei em sua casa na esperança de viver tranquilo e até esquecer este nome de Passepartout. Passepartout me convém, respondeu o gentleman. Você me foi recomendado. Tenho boas referências a seu respeito. Conhece quais são as minhas condições? Sim, senhor. Bem. Que horas tem? 11h20, respondeu Passepartout, tirando das profundezas do bolso do colete um enorme relógio de prata. Está atrasado, disse Mr. Fogg. O senhor me desculpe, mas é impossível. Atrasado em 4 minutos. Não importa. Basta constatar a diferença. Portanto, a partir deste momento, 11h29 da manhã, desta quarta-feira 2 de outubro de 1872, fica ao meu serviço. Dito isto, Phileas Fogg levantou-se, pegou seu chapéu com a mão esquerda, colocou-o na cabeça com um movimento automático e desapareceu sem acrescentar palavra. Passepartout ouviu a porta da rua se fechar uma primeira vez, era seu novo patrão que saía, depois uma segunda vez, era seu predecessor, James Forster, que por sua vez partia. Passepartout ficou só na casa de Savile Row. Capítulo 2.
palavra, disse consigo Passepartout, ainda um pouco estonteado a princípio. Conheci no museu de Madame Tussaud criaturas tão vivas quanto o meu novo patrão. Convém dizer que as criaturas de Madame Tussaud são figuras de cera, muito visitadas em Londres, e às quais, na verdade, apenas falta a palavra. Durante os poucos instantes em que acabava de entrever Phileas Fogg, Passepartout tinha rápida, mas cuidadosamente, examinado seu futuro patrão. Era um sujeito que parecia ter 40 anos, de aspecto nobre e belo, estatura elevada, que não mostrava sequer um ligeiro excesso de peso, cabelos e suíças louros, testa lisa sem rugas nas têmporas, face mais pálida que colorida, dentes magníficos. Parecia possuir no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum a todos os que fazem mais obras que barulho. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel, era o tipo acabado desses ingleses de sangue frio que se encontram frequentemente no Reino Unido, e cuja atitude um pouco acadêmica Angélica Kaufmann maravilhosamente reproduziu nas suas telas. Visto nos diversos atos de sua existência, este gentleman dava a ideia de um indivíduo bem equilibrado em todas as suas partes, muito refletido, tão perfeito como um cronômetro de Leroy ou de Archer. É que, efetivamente, Phileas Fogg era a exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão dos seus pés e de suas mãos, porque no homem, assim como nos animais, os próprios membros são em si órgãos expressivos das paixões. Phileas Fogg era desses indivíduos, matematicamente exatos, que, jamais apressados e sempre prontos, são econômicos em seus passos e em seus movimentos. Não dava uma passada a mais, indo sempre pelo caminho mais curto. Não perdia tempo, sequer um instante, a olhar para o teto. Não se permitia um gesto supérfluo. Ninguém nunca o tinha visto comovido ou perturbado. Era o homem menos apressado do mundo, mas chegava sempre a tempo. Compreender-se-á, portanto, a razão por que vivia só, e por assim dizer fora de toda relação social. Sabia que na vida é preciso ter em conta os atritos, e como os atritos atrasam, para os evitar, não entrava em contato com ninguém. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, um verdadeiro parisiense de Paris, nos 5 anos que habitava a Inglaterra e ali exercia em Londres a profissão de criado de quarto, em vão procurar um patrão a quem pudesse se afeiçoar. Passepartout não era um desses frontins ou mascarilhos que, impertigados, nariz ao vento, olhar firme, olho seco, não passam de impudentes velhacos. Não. Passepartout era um rapaz excelente, fisionomia amável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou para acariciar, um ser doce e serviçal, com uma dessas cabeças redondas que a gente gosta de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha os olhos azuis, a cor do rosto animada, a figura suficientemente gorda para que pudesse ver seus joelhos, peito amplo, talhe forte, uma musculatura vigorosa e possuía uma força hercúlea que os exercícios da sua mocidade tinham desenvolvido muito. Seus cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de compor a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para arranjar a sua, 3 passadas de pente, e estava penteado. Dizer que o caráter expansivo deste rapaz haver-se-ia de harmonizar com o de Phileas Fogg é coisa que a prudência mais elementar não permite dizer. Seria Passepartout o criado funcionalmente exato que convinha a seu patrão? Só o tempo diria. Depois de ter tido, como se sabe, uma mocidade bastante vagabunda, aspirava ao repouso. Tendo ouvido gabar o metodismo inglês e a proverbial frieza dos gentlemen, veio procurar fortuna na Inglaterra. Mas, até então, a sorte lhe fora ingrata. Não pudera se enraizar em parte alguma. Servirá em 10 casas. Em todas, os patrões eram caprichosos, extravagantes, e gostavam, ou de correr aventuras, ou correr países, o que não poderia convir a Passepartout. Seu último patrão, o jovem Lord Longsferry, membro do parlamento, depois de passar suas noites nos Oysters Roons de Aymark, voltava com muita frequência para casa sobre os ombros dos policemen. Passepartout, que queria acima de tudo ter respeito por seu patrão, arriscou algumas respeitosas observações, que foram mal recebidas, e rompeu. Neste meio tempo soube que Phileas Fogg, Squire, procurava um criado. Tirou informações a respeito deste gentleman. Um personagem cuja existência era tão regular, que não trasnoitava, que não viajava, que não se ausentava jamais, sequer um dia, certamente lhe conviria. Apresentou-se e foi admitido nas condições que sabemos. Passepartout, ao soarem 11h30, achava-se pois só na casa de Savile Row. Começou logo a inspeção.
percorreu-a do porão ao sótão. Esta casa limpa, arranjada, severa, puritana, bem organizada para o serviço doméstico, agradou-lhe. Produziu nele o efeito de uma bela casca de caracol, mas de uma casca iluminada e aquecida a gás, porque ali o hidrogênio carburado bastava para todas as necessidades de luz e de calor. Passepartout encontrou sem dificuldade, no segundo pavimento, o quarto que lhe fora destinado. Ele lhe convinha. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham o quarto em comunicação com os apartamentos de baixo e do primeiro andar. Sobre a chaminé havia um relógio de pêndulo elétrico que estava acertado pelo do quarto de dormir de Phileas Fogg, e os dois aparelhos marcavam ao mesmo tempo, o mesmo segundo. Convém-me, disse consigo Passepartout. Reparou também, no seu quarto, em um cartaz colocado acima do relógio. Era o programa do serviço cotidiano. Compreendia, desde as 8 da manhã, hora regulamentar a que Phileas Fogg se levantava, até as 11h30, hora em que saía para ir almoçar no Reform Club, todos os detalhes do serviço, o chá e as torradas das 8h23, a água para a barba das 9h37, o penteado das 10h-20, etc. Depois, das 11h30 da manhã até a meia-noite, hora em que metodicamente o gentleman se deitava, tudo estava anotado, previsto, regulamentado. Passepartout encontrou grande satisfação em meditar este programa e em gravar os seus diversos artigos no espírito. Quanto ao guarda-roupa do patrão, estava ele bem fornecido e maravilhosamente disposto. Cada calça, casaco ou colete tinha um número de ordem reproduzido no registro de entradas e de saídas, indicando a data em que, segundo a estação, estas vestimentas deveriam ser por seu turno usadas. Mesma regulamentação para os sapatos. Em uma palavra, nesta casa de Savile Row, que deveria ter sido o templo da desordem na época do ilustre mas dissipado Sheridan, havia uma mobília confortável, anunciando um belo descanso. Nada de biblioteca, nada de livros, que seriam sem utilidade para Mr. Fogg, posto que o Reform Club colocava à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, outra ao direito e à política. No quarto de dormir, um cofre forte de tamanho médio, cuja construção o punha a salvo tanto de incêndio quanto de roubo. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denunciava os hábitos mais pacíficos. Após ter examinado esta habitação em detalhes, Passepartout esfregou as mãos, o semblante dilatou-se-lhe e repetiu alegremente: Convém-me. É disso que gosto. Entender-nos-emos perfeitamente, Mr. Fogg e eu. Um homem caseiro e regular. Um verdadeiro robô. Ora, não me importa servir um robô. Capítulo 3. Phileas Fogg havia saído de sua casa de Savile Row às 11h30, e, depois de ter posto 575 vezes seu pé direito diante do seu pé esquerdo e 576 vezes o seu pé esquerdo diante do seu pé direito, chegou ao Reform Club, vasto edifício, construído em Pall Mall, que não custou menos de 3 milhões para ser edificado. Phileas Fogg dirigiu-se logo para a sala de refeições, cujas 9 janelas se abriam sobre um belo jardim com árvores já douradas pelo outono. Ali, tomou lugar à mesa habitual onde o esperava o seu couvert. Seu almoço compunha-se de um os d'oeuvre de peixe cozido temperado com um hidden sauce, de um roast beef escarlate guarnecido com cogumelos, de uma empada recheada com pedacinhos de ruibarbo e groselhas verdes, de um pedaço de chester, tudo isto regado com algumas taças de um chá excelente, especialmente selecionado pelo encarregado do Reform Club. Ao 12h47, o gentleman levantou-se e dirigiu-se para o grande salão, compartimento magnífico, ornado com pinturas ricamente enquadradas. Ali um criado entregou-lhe o times ainda por abrir, e que Phileas Fogg desdobrou com uma firmeza que denotava grande hábito em tão difícil operação. A leitura deste jornal ocupou Phileas Fogg até às 3h45, e a do Standard, que lhe sucedeu, prolongou-se até perto da hora do jantar. Esta refeição fez-se nas mesmas condições do almoço, com a adição de Royal British Sauce. Às 6h-20, o gentleman reapareceu no grande salão e absorveu-se na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, alguns membros do Reform Club chegaram e achegaram-se à lareira, onde ardia um fogo de rulha. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, como ele acérrimos jogadores de whist, o engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, um dos administradores do Banco da Inglaterra, pessoas ricas e consideradas, mesmo neste clube que contava entre seus membros as sumidades da indústria e da finança. Ora bem, Ralph,
Perguntou Thomas Flanagan. A quantas anda esse caso de roubo? Nesta altura, respondeu Andrew Stuart, o banco pode dizer adeus ao dinheiro. Espero, pelo contrário, disse Gauthier Ralph, que pegaremos o autor do roubo. Inspetores de polícia, pessoas muito hábeis, foram enviados para a América e a Europa, para todos os portos de embarque e desembarque, e vai ser difícil para este senhor escapar-lhes. Então tem a descrição do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, respondeu seriamente Gauthier Ralph. Como, não é um ladrão? Um indivíduo que subtraiu 55.000 libras em papel moeda, 1.375.000 francos. Não, respondeu Gauthier Ralph. É então um industrial? Disse John Sullivan. O Morning Chronicle assegura que é um gentleman. Quem deu esta resposta não foi outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergiu por entre as ondas de papel acumulado à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg cumprimentou seus colegas, que lhe retribuíram o cumprimento. O fato do qual falavam, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam com ardor, passará-se 3 dias antes, 29 de setembro. Um maço de banknotes, totalizando a enorme soma de 55.000 libras, fora tirado da frente do guichê do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se admirasse de que um tal roubo pudesse realizar-se com tanta facilidade, o vice-diretor Gauthier Ralph limitar-se-ia a responder que naquele exato momento o caixa estava ocupado em fazer o lançamento de uma receita de 3 shillings e 6 pence, e que não se pode estar de olho em tudo. Devemos, porém, aqui observar, o que torna o fato mais explicável, que este admirável estabelecimento, o Bank of England, parece importar-se ao extremo com a dignidade do público. Nada de grades, nada de porteiros, nada de guardas. O ouro, a prata, as banknotes estão expostas livremente por assim dizer à mercê do primeiro recém-chegado. Não se poderia colocar em suspeição a probidade de ninguém. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses até conta o seguinte: numa das salas do banco, onde se encontrava um dia, teve a curiosidade de ver mais de perto um lingote de ouro, pesando de 7 a 8 libras, que estava exposto na mesa do caixa. Pegou o lingote, examinou-o, passou-o para um seu vizinho, este passou-o para um outro, e o lingote, de mão em mão, foi até ao fundo de um corredor escuro, e só meia hora depois voltou ao seu lugar, sem que o caixa levantasse sequer a cabeça. Mas, em 29 de setembro, as coisas não se passaram assim. O maço de banknotes não voltou, e quando o magnífico relógio, posto acima do Draving Office, anunciou às 5 o fechamento dos escritórios, o Banco da Inglaterra não tinha senão que passar 55.000 libras pela conta dos ganhos e perdas. Clara e devidamente reconhecido o roubo, agentes e detetives, escolhidos dentre os mais hábeis, foram enviados para os principais portos, para Liverpool, para Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nova York, etc., com a promessa, no caso de sucesso, de uma gratificação de 2.000 libras, 50.000 F, e 5% da quantia que fosse recuperada. Esperando as informações que o inquérito imediatamente instaurado deveria fornecer, estes inspetores tinham por missão observar escrupulosamente todos os viajantes que chegassem ou partissem. Ora, precisamente, como dizia o Morning Chronicle, havia razões para se supor que o autor do roubo não fazia parte de nenhuma das associações de ladrões da Inglaterra. Durante o dia 29 de setembro, um gentleman bem apessoado, de boas maneiras, distinto, havia sido notado, passeando pela sala dos pagamentos, teatro do roubo. O inquérito permitirá reproduzir com bastante exatidão a descrição deste gentleman, que foi imediatamente enviada a todos os detetives do Reino Unido e do continente. Alguns crédulos, Gauthier Ralph entre eles, julgavam-se pois com base para esperar que o ladrão não escaparia. Como se pode imaginar, este fato estava na ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se, apaixonava-se a favor ou contra as probabilidades do êxito da polícia metropolitana. Não é de estranhar, pois, ouvir os membros do Reform Club tratarem da mesma questão, ainda mais que um dos vice-diretores do banco achava-se entre eles. O digno Gauthier Ralph não queria duvidar do resultado das buscas, calculando que a gratificação oferecida deveria estimular e muito zelo e a inteligência dos agentes. Mas o seu colega, Andrew Stuart, estava longe de compartilhar desta confiança. A discussão continuou, pois, entre os gentlemen, que se tinham sentado a uma mesa de viche, Stuart em frente de Flanagan, Falente em diante de Phileas Fogg. Durante o jogo, os jogadores não falavam, mas entre as rodadas a conversação interrompida recomeçava com mais animação.
Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem muito astuto. Ora, vamos. Respondeu Ralph, não há mais um só país em que ele possa se refugiar. Por exemplo. Para onde quer que ele vá? Não sei, respondeu Andrew Stuart, mas, afinal, a terra é bastante vasta. Era outrora, disse a meia voz Phileas Fogg. Depois, é sua vez de cortar, acrescentou apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante a rodada. Mas logo Andrew Stuart a retomou, dizendo: como, outrora. A terra diminuiu, por acaso? Sem dúvida, respondeu Gauthier Ralph. Sou da opinião de Mr. Fogg. A terra diminuiu, pois a percorremos agora 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. E é isto que, no caso de que nos ocupamos, tornará as buscas mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão. É sua vez de jogar, Sr. Stuart. Disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido, e, a partida concluída. É preciso confessar, Sr. Ralph, retomou, que achou um modo engraçado de dizer que a Terra diminuiu. Porque atualmente se faz sua volta em 3 meses. Em 80 dias apenas, disse Phileas Fogg. Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, 80 dias, desde que a seção entre Rotal e Allahabad foi aberta sobre o Great Indian Peninsular Railway, e eis aqui o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez pelo Monte Cenis e Brindisi, Railways e paquetes, 7 dias. De Suez a Bombaim, paquete, 13. De Bombaim a Calcutá, Railway, 3. De Calcutá a Hong Kong, China, paquete, 13. De Hong Kong a Yokohama, Japão, paquete, 6. De Yokohama a São Francisco, paquete, 22. De São Francisco a Nova York, Railroad, 7. De Nova York a Londres, paquete Railway, 9. Total, 80 dias. Sim, 80 dias. Exclamou Andrew Stuart, que por distração cortou um trunfo, mas sem incluir o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios, os descarrilhamentos, etc. Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg continuando a jogar, porque, desta vez, a discussão não respeitava mais o viste. Mesmo se os hindus ou os índios levantarem os reios. Exclamou Andrew Stuart, se pararem os trens, se roubarem os carros, se escalpelarem os viajantes. Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, que, pondo seu jogo na mesa, acrescentou: 2 trunfos. Andrew Stuart, a quem tocava a vez de dar, embaralhou as cartas dizendo: teoricamente, tem razão, Sr. Fogg, mas na prática. Na prática também, Sr. Stuart. Bem que gostaria de ver. Depende só do senhor. Partamos juntos. Deus me livre. Exclamou Stuart, mas bem que apostaria 4.000 libras, 100.000 F, que uma tal viagem, feita nestas condições, é impossível. Muito possível, pelo contrário, respondeu Mr. Fogg. Pois então, faça-a. A volta ao mundo em 80 dias? Sim. Adoraria. Quando? Em seguida. É loucura. Exclamou Andrew Stuart, que começava a se incomodar com a insistência do seu parceiro. Basta. Vamos jogar. Torne então a dar, respondeu Phileas Fogg, porque foi mal dado. Andrew Stuart retomou as cartas com mão febril, depois, súbito, colocando-as sobre a mesa. Bem, sim, Sr. Fogg, disse, sim, aposto 4.000 libras. Meu caro Stuart, disse Valentin, acalme-se. Isto não é a sério. Quando digo aposto, respondeu Andrew Stuart, é sempre a sério. Seja. Disse Mr. Fogg. Depois, voltando-se para os seus colegas. Tenho 20.000 libras, 500.000 F, depositadas no Baring. Arriscava-as de bom grado. 20.000 libras. Exclamou John Sullivan. 20.000 libras que uma demora imprevista pode fazê-lo perder. O imprevisto não existe, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Mas, Sr. Fogg, este lapso de 80 dias não é calculado senão como um mínimo de tempo. Um mínimo bem empregado é suficiente para tudo.
Mas para não ultrapassar, é preciso saltar matematicamente dos railways para os paquetes, e dos paquetes para as estradas de ferro. Saltarei matematicamente. Está brincando. Um bom inglês não brinca jamais, quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Eu aposto 20.000 libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos, responderam os Srs. Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan e Ralph, após terem se consultado. Bom, disse Mr. Fogg. O trem para Dover parte às 8h45. Tomá-lo-ei. Esta noite mesmo? Perguntou Stuart. Esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele consultando um calendário de bolso, já que hoje é quarta-feira 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres, a este mesmo salão do Reform Club, no sábado 21 de dezembro, às 8h45 da noite, caso contrário as 20.000 libras depositadas atualmente no meu crédito com os irmãos Baring lhes pertencerão de fato e de direito, senhores. Eis aqui um cheque de tal soma. Um contrato particular de aposta foi feito e assinado na hora pelos 6 interessados. Phileas Fogg tinha permanecido frio. Não tinha certamente apostado para ganhar, e só arriscava as 20.000 libras, metade da sua fortuna, porque previa que poderia ter que despender a outra metade na realização deste difícil, para não dizer inexecutável, projeto. Quanto aos seus adversários, eles pareciam comovidos, não por causa da quantia em jogo, mas porque tinham certo escrúpulo de lutar em tais condições. Soaram 7 horas. Ofereceram a Mr. Fogg suspender o vice, para que ele pudesse fazer os seus preparativos de partida. Estou sempre preparado. Respondeu o impassível gentleman dando as cartas. O trunfo é de copas, disse ele. É sua vez de jogar, Sr. Stuart. Capítulo 4. Às 7h25, Phileas Fogg, após ter ganho uma vintena de guinéus no vice, despediu-se dos seus nobres colegas, e deixou o Reform Club. Às 7h50, abria a porta de sua casa e voltava ao lar. Passepartout, que tinha conscienciosamente estudado seu programa, ficou bastante surpreso vendo Mr. Fogg, culpável de inexatidão, aparecer a esta hora insólita. Segundo o cartaz, o locatário de Savile Row não deveria recolher-se senão à meia-noite em ponto. Phileas Fogg assim que chegou subiu ao seu quarto, depois chamou. Passepartout. Passepartout não respondeu. Este chamamento não poderia ser dirigido a ele. Não era ainda a hora. Passepartout, repetiu Mr. Fogg sem elevar em nada a voz. Passepartout apareceu. É a segunda vez que chamo, disse Mr. Fogg. Mas não é meia-noite, respondeu Passepartout, com seu relógio na mão. Eu sei, retomou Phileas Fogg, e não o recrimino. Partimos em 10 minutos para Dover e Calais. Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês. Era evidente que tinha ouvido mal. O senhor se desloca? Perguntou ele. Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos fazer a volta ao mundo. Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sintomas do espanto levado à estupefação. A volta ao mundo, murmurou ele. Em 80 dias, respondeu Mr. Fogg. Por isso, não temos um instante a perder. Mas as malas, disse Passepartout, que balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda. Nada de malas. Uma sacola de viagem só. Dentro, 2 camisas de lã, 3 pares de roupa de baixo. O mesmo para si. Faremos compras pelo caminho. Traga para baixo meu Macintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados. Apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá. Passepartout teria desejado responder. Não pôde. Saiu do quarto de Mr. Fogg, subiu ao seu, tombou sobre uma cadeira, e empregando uma frase bem vulgar de seu país. Ah! Bem que se diz, essa é demais, demais. E eu que queria descansar tranquilo. E, maquinalmente, fez seus preparativos de partida. A volta ao mundo em 80 dias. Estaria lidando com um doido?
Não. Seria uma piada? Iriam até Dover, tudo bem. A Calais, que seja. Afinal, isto não poderia desgostar o bravo rapaz, que, há 5 anos, não pisava o solo pátrio. Talvez fossem até Paris, e, por certo, reveria com prazer a grande capital. Mas, certamente, um gentleman tão zeloso em seus passos pararia por ali. Sim, sem dúvida, mas não era menos verdade que ele partia, deslocava-se, este gentleman, tão caseiro até então. Às 8 horas, Passepartout tinha preparado a modesta sacola que continha seu guarda-roupa e o de seu patrão, depois, com o espírito ainda perturbado, deixou seu quarto, fechou a porta cuidadosamente, e encontrou Mr. Fogg. Mr. Fogg estava pronto. Levava sob o braço o Bradshaw Continental Railway in Transit and General Guide, que deveria fornecer-lhe todas as informações necessárias à viagem. Tomou a sacola das mãos de Passepartout, abriu-a, e deixou cair dentro um belo maço dessas belas banknotes que tem curso em todos os países. Não se esqueceu de nada? Perguntou ele. De nada, senhor. O Macintosh e minha manta? Estão aqui. Bem, pegue a sacola. Mr. Fogg entregou a sacola a Passepartout. Cuidado com ela, acrescentou Mr. Fogg. Tem 20.000 libras aí dentro, 500.000 F. A sacola ia quase caindo das mãos de Passepartout, como se as 20.000 libras fossem de ouro e pesassem demais. O patrão e o criado desceram, e a porta da rua foi fechada com 2 voltas de chave. No fim da Savile Row havia uma estação de carruagens. Phileas Fogg e seu criado subiram em um cab que se dirigiu rapidamente para a estação de Charing Cross, a qual vem ter um dos ramais do South Eastern Railway. Às 8h20, o cab parava diante da estação. Passepartout desceu. Seu patrão seguiu e pagou ao cocheiro. Neste momento, uma pobre mendicante, levando uma criança pela mão, pés nus na lama, um chapéu na cabeça, velho e estragado, do qual pendia uma deplorável pluma, com um chalé esfarrapado sobre os andrajos, aproximou-se de Mr. Fogg e pediu-lhe esmola. Mr. Fogg tirou de seu bolso os 20 guinéus que tinha ganho no viche, e, dando-os à mendiga. Tome lá, boa mulher, estou contente por tê-la encontrado. Depois foi em frente. Passepartout teve uma sensação de umidade em volta da menina do olho. O patrão acabará de conquistar seu coração. Mr. Fogg e ele entraram em seguida no grande átrio da estação. Lá, Phileas Fogg deu a Passepartout ordem para comprar 2 bilhetes de primeira classe para Paris. Ao voltar-se, deparou com os seus 5 colegas do Reform Club. Senhores, parto, disse ele, e os diversos vistos carimbados num passaporte que levo para este fim permitir-lhes na volta, controlar meu roteiro. Oh! Sr. Fogg, respondeu polidamente Gauthier Ralph, não é preciso. Confiamos em sua honra de gentleman. É melhor assim, disse Mr. Fogg. Não se esqueça de que deve voltar? Observou Andrew Stuart. Em 80 dias, respondeu Mr. Fogg, sábado 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. Até a volta, meus senhores. Às 8h40, Phileas Fogg e seu criado tomaram lugar no mesmo compartimento. Às 8h45, soou um apito e o trem pôs-se a caminho. A noite estava negra. Caía uma chuva fininha. Phileas Fogg recostado no seu canto não dizia palavra. Passepartout, ainda estonteado, apertava maquinalmente contra si a sacola com as banknotes. Mas o trem não ultrapassara Sydenham, quando Passepartout soltou um verdadeiro grito de desespero. O que é que há? Perguntou Mr. Fogg. É que, na minha precipitação, minha perturbação, esqueci. De quê? De apagar o bico de gás do meu quarto. Tudo bem, meu rapaz, respondeu friamente Mr. Fogg, fica queimando gás por sua conta. Capítulo 5. Phileas Fogg, deixando Londres, nem fazia ideia, sem dúvida, da grande repercussão que sua partida iria provocar. A notícia da aposta espalhou-se a princípio no Reform Club, e produziu uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável círculo. Depois, do clube, esta comoção passou para os jornais, por intermédio dos repórteres, e dos jornais ao público de Londres e de todo o Reino Unido. A questão da volta ao mundo foi comentada, discutida, dissecada, com tanta paixão e ardor como se tratasse de uma nova questão do Alabama.
Uns tomaram o partido de Phileas Fogg, outros, e formaram logo uma maioria considerável, pronunciaram-se contra ele. Esta volta ao mundo a ser realizada, não em teoria e sobre o papel, neste mínimo de tempo, com os meios de comunicação atualmente em uso, não era apenas impossível, era insensato. O Times, o Standard, o Evening Star, o Morning Chronicle, e 20 outros jornais de grande circulação, declararam-se contra Mr. Fogg. Só, o Daily Telegraph o apoiou em certa medida. Phileas Fogg foi geralmente tratado como maníaco, louco, e seus colegas do Reform Club censurados por terem aceito esta aposta, que denunciavam o enfraquecimento nas faculdades mentais de seu autor. Artigos extremamente passionais, mas lógicos, apareceram sobre a questão. É conhecido o interesse que se dá na Inglaterra a tudo que tange a geografia. Assim não havia sequer um leitor, não importa de que classe, que não devorasse as colunas consagradas ao caso Phileas Fogg. Durante os primeiros dias, alguns espíritos audaciosos, as mulheres principalmente, estiveram a seu favor, ainda mais depois do Illustrated London News ter publicado seu retrato copiado da fotografia que tinha nos arquivos do Reform Club. Certos gentlemen ousavam dizer, ora. Afinal, por que não? Tem-se visto coisas mais extraordinárias. Eram principalmente os leitores do Daily Telegraph. Mas se percebeu logo que o próprio jornal começava a fraquejar. Com efeito, um longo artigo apareceu em 7 de outubro no Boletim da Sociedade Real de Geografia. Ele examinou a questão sob todos os pontos de vista, e demonstrou claramente a loucura da empreitada. Segundo este artigo, tudo estava contra o viajante, obstáculos humanos, obstáculos naturais. Para ter êxito neste projeto, seria preciso admitir uma concordância miraculosa de horas de partida e de chegada, concordância que não existiria, que não poderia existir. A rigor, e na Europa, trecho relativamente medíocre do percurso total, pode-se contar com a chegada dos trens à hora certa, mas quando eles gastam 3 dias para atravessar a Índia, 7 dias para atravessar os Estados Unidos, poder-se-ia confiar à sua exatidão os elementos de tal problema? E os acidentes de máquina, os descarrilhamentos, as colisões, o mau tempo, a acumulação de neve, tudo isto não estava contra Phileas Fogg? Nos paquetes, não se encontraria ele, durante o inverno, à mercê dos pés de vento ou dos nevoeiros. Seria por acaso tão raro os navios mais velozes das linhas transoceânicas sofrerem atrasos de 2 ou 3 dias? Ora, bastaria um atraso, um só, para que a cadeia de comunicações fosse irreparavelmente truncada. Se Phileas Fogg perdesse, nem que fosse por poucas horas, a partida de um paquete, seria forçado a esperar o paquete seguinte, e assim sua viagem estaria comprometida irrevogavelmente. O artigo teve muita repercussão. Quase todos os jornais o reproduziram, e as ações Phileas Fogg baixaram singularmente. Nos primeiros dias que se seguiram à partida do gentleman, importantes negócios se tinham ligado à sorte de sua empreitada. Sabe-se como é o mundo dos apostadores na Inglaterra, mundo mais inteligente, mais esclarecido que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis a favor ou contra Phileas Fogg, mas o público em geral entrou no movimento. Phileas Fogg foi inscrito, como um cavalo de corrida, numa espécie de estudubo. Fizeram dele também uma ação de bolsa, que foi imediatamente cotada na Praça de Londres. Procurava-se, oferecia-se Phileas Fogg a preço fixo ou com ágio, e fizeram-se com ela negócios colossais. Mas 5 dias após sua partida, após o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, as ofertas começaram a fluir. Phileas Fogg baixou. Ofereceram-na em lotes. Comprada a princípio por 5, depois por 10, não a compravam afinal senão por 20, por 50, por 100. Só um partidário lhe restou. Foi o velho paralítico, Lord Albemarle. O digno gentleman, pregado na sua poltrona, teria dado a fortuna para fazer a volta ao mundo, mesmo em 10 anos. E apostou 5.000 libras, 100.000 F, em Phileas Fogg. E quando, ao mesmo tempo em que lhe demonstravam a insensatez do projeto, lhe mostravam sua inutilidade, contentava-se em responder. Se a coisa é factível, convém que seja um inglês o primeiro a fazê-la. Ora, as coisas estavam assim, os partidários de Phileas Fogg ficavam cada vez mais raros, todo mundo, e não sem razão, punha-se contra ele, já não tomavam apostas senão a 150, a 200 contra 1,
quando, 7 dias após sua partida, um incidente, completamente inesperado, fez com que já as não tomassem de modo algum. Com efeito, neste dia, por volta das 9 da noite, o diretor da Polícia Metropolitana havia recebido um despacho telegráfico que dizia: Suez para Londres. Rowan, comissário de polícia, Administração Central, Scotland Yard. Siga o ladrão de banco, Phileas Fogg. Envie imediatamente mandado de prisão para Bombaim, Índia Inglesa. Fiques, detetive. O efeito deste despacho foi imediato. O respeitável gentleman desapareceu para dar lugar ao ladrão de banknotes. Sua fotografia, arquivada no Reform Club com as de todos os seus colegas, foi examinada. Ela reproduzia traço por traço o homem cuja descrição tinha sido fornecida pelo inquérito. Lembraram-se do que a existência de Phileas Fogg tinha de misterioso, seu isolamento, sua partida súbita, e pareceu evidente que este personagem, pretextando uma viagem de volta ao mundo e apoiando-a numa aposta insensata, tinha tido por fim único despistar os agentes da polícia inglesa. Capítulo 6. Eis em que circunstâncias tinha sido expedido o despacho a respeito do Sr. Phileas Fogg. Na quarta-feira, 9 de outubro, esperava-se pelas 11 da manhã, em Suez, o paquete Mangólia, da Companhia Peninsular e Oriental, steamer de ferro a hélice com spar-deck, deslocando 2.800 toneladas e possuindo uma força nominal de 500 cavalos. O Mangólia fazia regularmente as viagens de Brindisi a Bombaim pelo Canal de Suez. Era um dos barcos mais velozes da companhia, e às velocidades regulamentares, ou seja 10 milhas por hora de Brindisi a Suez, e 9 milhas e 53 centésimos de Suez a Bombaim, ele sempre as tinha ultrapassado. Esperando a chegada do Mangólia, 2 homens passeavam sobre o cais no meio da multidão de indígenas e estrangeiros que afluem a esta cidade, outrora uma aldeia, a qual a grande obra do Senhor de Lesseps assegura um porvir considerável. Destes 2 homens, um era o agente consular do Reino Unido, estabelecido em Suez, que, a despeito dos desfavoráveis prognósticos do governo britânico e das sinistras predições do engenheiro Stephenson, via diariamente navios ingleses atravessarem o canal, abreviando assim em metade o antigo caminho da Inglaterra às Índias pelo Cabo de Boa Esperança. O outro era um homenzinho magro, de aspecto bastante inteligente, nervoso, que contraía com uma persistência notável os músculos superciliares. Através de seus longos cílios brilhava um olho muito vivo, mas cujo ardor sabia extinguir quando queria. Neste momento, dava alguns sinais de impaciência, indo, vindo, não conseguindo ficar parado. Este homem chamava-se Fiques, e era um desses detetives ou agentes da polícia inglesa, que tinham sido enviados para os diversos portos, depois do roubo cometido ao Banco da Inglaterra. Este tal de Fiques deveria vigiar com o maior cuidado todos os viajantes que tomassem a rota de Suez, e se algum lhe parecesse suspeito, segui-lo à espera de um mandado de detenção. Precisamente, há 2 dias, Fiques havia recebido do comissário da Polícia Metropolitana a descrição do autor presumido do roubo. Era do personagem distinto e bem trajado que tinha sido visto na sala de pagamentos do banco. O detetive, muito estimulado evidentemente pela poupuda gratificação prometida em caso de sucesso, esperava por isso com uma impaciência fácil de se compreender a chegada do Mangólia. E o senhor diz, senhor cônsul, perguntou pela 10ª vez, que este barco não pode tardar? Não, Mr. Fiques, respondeu o cônsul. Ele foi avistado ontem ao largo de Port Said, e os 160 quilômetros do canal não significam nada para ele. Repito que o Mangólia sempre ganhou a gratificação de 25 libras que o governo dá para cada avanço de 24 horas sobre o tempo regulamentar. Este paquete vem diretamente de Brindisi? Perguntou Fiques. De Brindisi mesmo, onde pegou o malote das Índias, de Brindisi que deixou sábado às 5 da tarde. Por isso tenha paciência, ele não tarda a chegar. Mas não sei realmente como, com a descrição que recebeu, poderá reconhecer seu homem, se é que ele está a bordo do Mangólia. Senhor cônsul, respondeu Fiques, esse tipo de gente, a gente mais percebe do que reconhece. Faro é o que é preciso ter, e o faro é como um sentido especial para o qual concorrem o ouvido, a vista e o olfato. Já aprendi em minha vida mais de um desses gentlemen, e contanto que o meu ladrão esteja a bordo, asseguro-lhe que não me escapará das mãos. Assim o desejo, senhor Fiques, porque se trata de um roubo importante. Um roubo magnífico, respondeu o agente entusiasmado. 55.000 libras. Não temos com frequência tal sorte grande. Os ladrões tornam-se mesquinhos. A raça dos Shepard decai.
Deixa-se prender atualmente por quaisquer shillings. Senhor Fix, respondeu o cônsul, fala de tal maneira que lhe desejo sinceramente sucesso, mas, repito, nas condições em que está, creio que não seja difícil que ele escape. Bem sabe que, pela descrição que recebeu, este ladrão se parece totalmente com um homem honesto. Senhor cônsul, respondeu dogmaticamente o inspetor de polícia, os grandes ladrões sempre se parecem com gente honesta. Compreende bem que os que têm cara de tratante só têm um caminho a seguir, o de permanecer improbos, sem o que acabariam presos. As fisionomias honestas, são estas sobretudo as que se precisa desmascarar. Trabalho difícil, concordo, e que não é mais profissão, é arte. Vê-se que o supracitado Fix não carecia de uma certa dose de amor próprio. Neste ínterim, o cais se animara pouco a pouco. Marinheiros de diversas nacionalidades, comerciantes, corretores, carregadores, felais afluíam para aí. A chegada do paquete estava evidentemente próxima. O tempo estava bem bonito, mas o ar frio, pelo vento do leste. Alguns minaretes recortavam-se por sobre a cidade sob os pálidos raios do sol. Para o sul, um mole de 2.000 metros de comprimento estendia-se como um braço sobre o ancoradouro de Suez. À superfície do Mar Vermelho deslizavam diversos barcos de pesca ou de cabotagem, alguns dos quais conservaram em suas feições o elegante gabarito da galera antiga. Sempre circulando entre este populacho, Fix, por um hábito da profissão, encarava os transeuntes com uma olhada rápida. Eram então 2:30. Mas não chega nunca, este paquete! Exclamou ao ouvir soar o relógio do porto. Não pode estar longe, respondeu o cônsul. Por quanto tempo ele ficará em Suez? Perguntou Fix. 4 horas. O tempo de embarcar seu carvão. De Suez a Aden, na extremidade do Mar Vermelho, são 310 milhas, e é preciso fazer provisão de combustível. E de Suez esse barco vai diretamente a Bombaim? Perguntou Fix. Diretamente, sem parada. Ora bem, disse Fix, se o ladrão tomou esta rota e este barco, deve entrar nos seus planos desembarcar em Suez, para alcançar por uma outra via as possessões holandesas ou francesas da Ásia. Deve saber muito bem que não estaria em segurança na Índia, que é uma terra inglesa. A menos que seja um homem muito esperto, respondeu o cônsul. Bem sabe, um criminoso inglês está sempre melhor escondido em Londres do que no estrangeiro. Depois desta reflexão, que deu muito que refletir ao agente, o cônsul voltou ao seu escritório, situado a pouca distância. O inspetor de polícia ficou só, tomado por uma impaciência nervosa, com um pressentimento bastante bizarro de que o seu ladrão deveria achar-se a bordo do Mongólia, e na verdade, se este velhaco tinha saído da Inglaterra com a intenção de ganhar o Novo Mundo, a rota das Índias, menos vigiada ou mais difícil de vigiar que a do Atlântico, deveria ter merecido sua preferência. Fix não foi deixado muito tempo entregue às suas reflexões. Apitos agudos anunciaram a chegada do paquete. Toda a horda dos carregadores e dos felais se precipitou para o cais em um tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros. Uma dezena de batés deslocou-se do rio e dirigiu-se para a frente do Mongólia. Bem depressa o casco gigantesco do Mongólia foi avistado, passando entre as margens do canal, e eram 11 horas quando o steamer ancorou, ao mesmo tempo que o seu vapor saía com grande barulho pelos tubos de escapamento. Os passageiros eram muitos a bordo. Alguns ficaram sobre os pardeca a contemplar o panorama pitoresco da cidade, mas a maioria desembarcou nos batéis que tinham vindo acostar-se ao Mongólia. Fix examinava escrupulosamente todos os que punham os pés na terra. Neste momento, um deles aproximou-se dele, depois de ter vigorosamente repelido os felais que o assaltavam com suas ofertas de serviço, e perguntou-lhe muito polidamente se ele poderia indicar o escritório do agente consular inglês. Ao mesmo tempo este passageiro apresentava um passaporte ao qual desejava sem dúvida fazer apor o visto britânico. Fix, instintivamente, pegou o passaporte, com um rápido golpe de vista, examinou. Por pouco não fez um movimento involuntário. O papel tremeu-lhe na mão. A descrição no passaporte era idêntica à que receberá do comissário da Polícia Metropolitana. Este passaporte não é o seu? Disse ele ao passageiro. Não, respondeu este, é o passaporte do meu patrão. E seu patrão? Ficou no navio. Mas, retomou o agente, é preciso que ele se apresente pessoalmente no escritório do consulado para comprovar sua identidade. O que? É necessário?
indispensável. E onde fica este escritório? Lá, no canto da praça, respondeu o inspetor, apontando para uma casa a 200 passos dali. Então, vou procurar meu patrão, que por certo não vai gostar nada deste incômodo. Lá no alto, o passageiro cumprimentou Fix e voltou para bordo do vapor.